E aí, galera, estamos aqui para a nossa primeira aula de Rework, onde a gente vai dar uma aprendidazinha. Nossa, aprendidazinha é feio, hein? A gente vai dar uma estudada um pouquinho sobre como que funciona o Photoshop. Vamos compreender como que funciona a ferramenta do Photoshop. Como dito já pelo professor, o Rework ele é um módulo de nivelamento, onde a gente vai trabalhar o conhecimento de os módulos onde a gente vai trabalhar, certo? Estou com um probleminha na minha webcam, onde eu não estou conseguindo colocar imagens. Então, esse vídeo a gente, infelizmente, vai estar sem a imagem do prof, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa abrir o nosso programa do Photoshop, que a gente vai utilizar. Vamos vir aqui, ó, no botão Windows, aqui na lateral, aqui, ó. Ele vai se encontrar na lateral, na verdade, na quina esquerda do nosso computador. Ou seja, a gente vai localizar ele bem no cantinho esquerdo aqui, ó. E quando a gente for abrir ele, ele vai abrir justamente uma página, certo? Aonde ele vai estar assim. Deixa eu ver se eu consigo voltar ele para a página inicial. Ele vai abrir neste formato aqui, ó, sem nada na tela. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, novo, e vai aparecer essa caixa para a gente de diálogo, onde a gente vai colocar o nome, certo? Que vai ser o seu nomezinho. Por que que a gente precisa colocar o nome? Porque como a gente está numa escola profissionalizante, a gente vai começar de agora a trabalhar como se a gente fosse o funcionário de uma empresa, certo? E o que que o funcionário de uma empresa faz quando ele está trabalhando com um documento de outro cliente? É identificá-lo, ou seja, a gente vai trabalhar com a identificação. Vocês que estão aprendendo as coisas aqui no CEDASP, estão fazendo aula, vão ser tratados na dinâmica como se fossem funcionários. A gente vai preparar vocês tanto fisicamente quanto psicologicamente para o mercado de trabalho, para vocês agirem como se vocês fossem alunos e, ao mesmo tempo, como se vocês fossem funcionários. Então, vocês estão criando a arte de um cliente. Aqui tem que ter o nome do cliente. Então, a gente vai colocar o nome de vocês, que é para vocês identifiquem o trabalho de vocês, certo? Vamos colocar aqui, ó, largura 110, altura 1920, certo? E vamos colocar sempre em pixels. Mantenham sempre em pixels, resolução 72, sempre nessa. A gente está trabalhando com imagem que vai ser utilizada para o computador. Não tem a necessidade de vocês colocarem uma resolução maior, porque isso pode acabar travando o computador e fechando o programa ou até mesmo desligando e você perdendo todo o seu trabalho. Então, sempre vamos manter assim. A altura e largura, a gente vai manter esse padrão porque é um tamanho específico e garantido que a gente pode utilizar com uma resolução boa e uma visibilidade boa dessa arte. Sendo que se a gente precisar trocar o modo de imagem, a gente vai trocar entre retrato e paisagem. Deixa eu só colocar aqui para especificar para vocês. Aqui, ó. A gente tem esses formatos de imagem aqui. Imagem retrato e imagem paisagem. Quando vocês receberem uma especificação, quero uma arte no formato retrato, ele tem que estar assim, ó. Imagem no formato retrato é imagem em pé. E se vocês receberem a especificação de paisagem, imagem no formato deitado, que é formato paisagem. Lembre-se sempre da técnica do H, quando vocês não conseguirem lembrar. Retrato é as perninhas da laterais do H. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. A gente tem a letra H, as perninhas do H e o traço do H. Tudo aquilo que for na horizontal são as perninhas do H. A imagem em formato retrato fica na horizontal. Então, a gente tem aqui, ó, perninha do H, horizontal, retrato. Tracinho do H, vertical, retrato, ou paisagem. Desculpa, gente, eu acho que eu confundi aqui. Na verdade, horizontal é esta linha,
vertical é esta linha aqui, certo? Vertical é o que está em pé, horizontal é o que está deitado. Vertical, retrato, horizontal, paisagem. Horizontal é a linha do horizonte, o que a gente vê lá longe, certo? Por isso que eu lembrei que eu estava falando errado. Perdão, o professor também erra. Então, lembrando que na horizontal, linha deitada do H, a gente tem a linha do horizonte, a gente tem o modo paisagem. Linha vertical, em pé, a gente tem o modo retrato, visão em pé da imagem, estilo de pôster, panfleto e essas coisas, certo? Então, vamos voltar lá. Aí, agora, a gente posicionou aqui a nossa imagem com largura e altura do tamanho que a gente quer, resolução 72, modo pixels, sempre modo pixel, beleza? Ok. Abrimos o nosso quadro de edição chamado Canva, ou você pode nomear ele aqui em cima também como prancheta, fica a seu critério, mas geralmente são conhecidos como Canva. E aí, a gente vai começar a adicionar as imagens. Hoje a gente vai trabalhar com imagens no formato PNG, certo? Então, vamos lá. A gente vai lá e vai procurar uma imagem. Vocês vão escolher o tema que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Se vocês repararem, eu tenho aqui imagens de vários formatos. Sem fundo, com fundo, fundo branco, fundo colorido. E a gente vai precisar de imagens em PNG. Imagens PNG são imagens sem fundo. Então, o que que a gente vai fazer? Escolher aqui, ó, personagens da Disney, certo? Dei Enter. E vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho uma linha do menu do Google, aonde eu posso ver em todas, imagem, notícias, shoppings e etc. O que importa para a gente é isso aqui, ó, ferramentas, aonde a gente vai criar um submenu que a gente pode utilizar aqui, ó, tamanho, e colocar grande. E aí o Google vai especificar todas as imagens de tamanho grande que eu quero ou que eu preciso. Ou seja, ele vai trabalhar a qualidade de todas as imagens para pegar as melhores imagens com boa qualidade e colocar disponível para mim. E depois eu venho aqui na opção cor e coloco em transparente, aonde ele vai deixar todas as minhas imagens com fundo branco. Mas ela estar com fundo branco não significa que ela esteja transparente, que ela esteja em PNG. Então eu vou clicar na imagem, e aí vai aparecer aqui, ó, tá vendo esse fundinho quadriculado? Isso significa que a minha imagem está em PNG. Mas não só isso para mim perceber ou identificar. O que que eu posso fazer? Eu vou dar um clique na imagem aberta assim, ó. Lembrando que a gente vai vir aqui, ó, imagem ícone, abrindo o ícone da imagem para visualizar, botão direito do mouse. Aí eu venho em abrir imagem, uma nova guia, e vou passar para a nova guia, certo? Aonde eu posso ver aqui, ó, a imagem está com um fundo branco. Mas como que eu posso identificar se ela está em PNG? Aqui em cima, tá vendo no link da imagem? A partir desse link da imagem, o final dela tem que estar em PNG. Se ele estiver, é 80% de chances que a sua imagem realmente esteja em PNG. Mas pode haver imagens que, mesmo que estejam em PNG ali, ela esteja em outro formato, que é o formato JPEG, que é a imagem padrão estática. Ou seja, ela tem o fundo ou ela tem o fundo branco, ela não é recortada, certo? Então, a gente vai pegar aqui e vai em cima dessa imagem na aba, certo? Vamos fazer de novo. Botão direito, abrir imagem, uma nova guia. Verificamos se está em PNG. Botão direito em cima da imagem de novo, salvar como. E aqui a gente vai localizar aonde a gente vai salvar essa imagem. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, que a gente vai escolher uma pasta aqui na lateral e vamos clicar nela. Geralmente eu gosto de salvar na área de trabalho, certo? E o que que a gente vai fazer? Clicou a área de trabalho, ele vai disponibilizar todas as pastas que tem disponíveis ali para que a gente possa trabalhar. Eu vou criar uma pasta nova. Botão direito no espaço em branco, qualquer lugar. Novo, pasta. E aí ele vai criar uma pastinha e você vai colocar o seu nome nesta pastinha. Você vai vir aqui e colocar seu nome, certo? Um dos meus apelidos aqui, só para poder ilustrar. Vamos abrir, dar um Enter para finalizar e salvar o nome. Clico em abrir, abriu a pastinha. E aí eu vou clicar em salvar. E aqui eu tenho, ó,
Antônio, enquanto que é o nome da imagem, e a imagem ela está em PNG, ó. Lembre-se sempre de verificar aqui, ó. Se ela não tiver em PNG aqui, ela não serve, a gente não vai conseguir abrir ela. Existem dois formatos de imagem que a gente consegue trabalhar dentro do Photoshop: PNG e JPEG, que eu vou mostrar depois. Se não estiver nenhum desses dois formatos, a gente não consegue abrir no Photoshop. Beleza? Coloquei minha pastinha, vou vir aqui, ó. Salvar. Salvei a minha imagem. E aí, toda imagem que eu for salvar, vai salvar diretamente naquela pastinha que eu criei. Por que que a gente cria uma pastinha? Para a gente organizar todos os nossos elementos e salvar ele e saber localizar, certo? E outra coisa, você pode nomear a imagem novamente, certo? Você pode vir aqui, ó, salvar como. Em vez de deixar isso aqui, eu coloco o nome aqui, ó, Antônio. Que eu sei que é uma imagem do Antônio e salvo. E aí, a hora que eu for procurar essa imagem, eu sei qual que é o personagem, ou qual que é a parte, ou qual que é o elemento que eu estou utilizando para criar essa imagem. Beleza? Sobre os formatos de imagem, a gente tem PNG, que é o formato de imagem sem fundo. Temos também... Vou salvar diretamente aqui, mas não salvem, tá? Sempre abram para outra aba. Nunca esqueça. JPG, que também é utilizado, e a gente consegue abrir dentro do Photoshop. Por que que eu nunca salvo diretamente daqui, professor? Porque existe uma coisa. A gente tem aqui, ó, ícone de imagem, que é o mostrado na internet, a imagem, o exemplo da imagem e da onde essa imagem vem, ou seja, imagem, sua localização, e aqui no abrir nova guia, eu tenho a imagem na sua qualidade original. Então, a gente sempre baixa ela daqui justamente pelo fato de que a gente está baixando ela na sua qualidade e textura original. Beleza? E aí, a gente tem uma outra coisa aqui também, que eu vou mostrar para vocês, que é o formato imagens web. Se a imagem de vocês estiver neste arquivo, já não baixem ela, justamente pelo fato de que ela não vai abrir no programa. A gente não vai conseguir abrir ela. A gente vai precisar trabalhar ela com JPG ou PNG. Lembre-se sempre, nesses dois formatos, beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente baixou todas as nossas fotos, como eu já deixei tudo pronto preparado, a gente vai trabalhar agora a edição, beleza? O que que a gente vai fazer? Arquivo, abrir, vamos procurar aqui, ó, área de trabalho, pastinha com o nome, que eu já tenho a minha pastinha aqui, ó, com todas as minhas imagens, e vocês vão baixar 5 imagens, sendo elas, no caso, desculpa, é que eu já emendei aqui com a atividade. Vocês vão baixar as imagens de você, sendo as imagens em PNG de personagem, certo? Todas as imagens de personagem em PNG, e uma única em JPG, que é a imagem que tem fundo, uma imagem estática fixa. Por quê? A gente vai utilizar essa imagem para colocar como fundo da nossa arte, ou seja, ela não precisa estar transparente, ela precisa estar no fundo em imagem fixa juntamente para que a gente possa trabalhar a junção dessa imagem junto com a nossa arte, certo? Só um minutinho, galerinha. Eu tive que só ajustar um negocinho aqui do meu microfone, tá? Voltamos. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir essa imagem. Clico na imagem, clico em abrir e OK. E ele vai criar uma outra aba aqui da imagem. Eu tenho a imagem do meu quadro de edição e tenho a minha imagem, que é o meu fundo. Só que estão em lugares diferentes. O que que eu vou fazer agora? Eu vou verificar aqui, ó, nas ferramentas da lateral, que a gente vai aprender dentro do módulo de Designer Digital como que funciona. A gente vai clicar e segurar aqui e escolher ferramenta Mover. E depois vamos clicar na imagem, segurar ela e arrastar. Só que antes de fazer isso, a gente vai verificar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um cadeadinho?
a gente vai dar um clique em cima desse cadeado para liberar a imagem. Se a minha imagem não liberar esse cadeadinho, ou seja, ele não sumir, quer dizer que a minha imagem tem um direito autoral. Eu não consigo utilizar ela porque já tem um dono, e esse dono não permite que eu possa fazer alterações ou usar a imagem dela. Então, o que que a gente vai fazer? Clica, segura, arrasta, joga aqui em cima, certo? Vamos fazer de novo, devagarzinho, para que vocês entendam. Clico, seguro e mantenho clicado, não solto. Tá vendo que eu consigo movimentar? Eu não solto o botão. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo bem aqui, ó, na minha aba, e ele vai mudar para minha prancheta barra meu Canva, certo? E aqui, ó, eu não vou soltar em nenhum momento. Quando que eu vou soltar esse botão do mouse? Quando eu estiver dentro do meu campo de edição, ou seja, o meu quadro de edição. Aí eu posso soltar aqui dentro. Por quê? Aí aqui eu posso editar, ó. Eu posso expandir a minha imagem e apertar um Enter. Ah, professor, mas não gostei do tamanho do jeito que estava, certo? Eu posso apertar o botão Ctrl, segurar e apertar o T. E aí vai aparecer de novo a barrinha aqui, ó, onde a gente pode fazer edição, que é essa linha que se chama de borda editável, aonde a gente tem esses quadradinhos e a gente chama eles de nó. E aí eu posso redimensionar a minha imagem. E percebam que na borda, o meu mouse fica com formato de setinhas, uma ponta para cada lado, e se eu arrasto um pouquinho para fora do campo, ele fica com uma setinha curva, que significa que eu posso rotacionar a minha imagem, ou seja, eu posso girar essa imagem para encaixá-la da melhor forma. Dou Enter e fixo a minha imagem. E aqui ao lado vocês podem ver que apareceu escrito camada 1, camada 2. O que seriam essas camadas? São aonde se localiza cada uma das imagens que eu vou utilizar. Já vou explicar como que funciona. E aqui eu vou vir e fechar, porque eu já tenho essa imagem, não preciso mais dela, certo? Então aperto no não, vou ficar só com a minha aba da minha parte editável aqui, ó, meu quadro de edições. Arquivo, abrir, e vamos abrir e colocar outros dois personagens, certo? Abrir, verifiquei não tem cadeadinho, clique seguro no personagem, arrasto, solto somente dentro do quadro. Você está vendo que o meu personagem ficou enorme, certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai editar o tamanho, redimensionar o tamanho dessa imagem. E vamos dar um Enter, certo? A partir daí, a gente vai pegar de novo, arquivo, abrir, e vamos colocar o outro personagem da mesma forma, arrastando, soltando somente dentro do quadro de edições, e vamos dimensionar essa imagem para que ela fique de um tamanho legal, certo? Ah, mas não gostei do tamanho dessa imagem comparada à outra. Eu venho aqui na camada da imagem, ó, perceba que a hora que eu mudei, o quadrinho também mudou, aumenta um pouco mais o tamanho, dou Enter, ajustei. E aqui eu já tenho uma arte basicamente pronta do jeito que eu quero. Só que aí o que que acontece? A gente tem essa parte aqui chamada camadas. Para que que a gente utiliza a parte de camadas? Justamente pelo fato de que quando a gente vai trabalhar com edição, a gente vai precisar recortar, vai precisar ajustar. E vocês provavelmente já fizeram edições de foto no celular de vocês. E alguma vez vocês erraram alguma dessa edição e tiveram que apagar a foto. Para que não aconteça isso no Photoshop, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar camadas. Porque caso eu erre em algum elemento, eu posso apagar aquela camada, refazê-la sem ter que apagar toda a minha arte de novo. Imagina você sendo um designer, e aí você, vamos dizer assim, criou uma arte que tem 50 camadas de edições. E você errou na última camada. A última coisa que você tinha que fazer ali, ó, o último retoque, você errou. E se não tivesse camada? Você ia ter que apagar todo o seu trabalho.
Contendo a camada, eu vou ali na última camada, naquela camadinha que eu vi o erro. Ou às vezes você errou lá no começo, mas você percebeu só lá no final que está errado. E aí, você vai ter que apagar tudo, você vai ter que zerar, começar tudo do zero? Não. A gente utilizando a camada, a gente vai lá, seleciona, por exemplo, fiz aqui, ó, tem 70 camadas, mas eu errei a camada 2. A edição da camada 2 está errada. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui na camada 2, delete. Acabou. Vou lá, refaço as edições da minha camada 2 e adiciono a camada normalmente, sem ter problemas, com tudo resolvido, tudo bonitinho. Agora você imagina eu ter que apagar tudo, começar do zero, então daria mais trabalho. Então aqui a gente tem as camadas justamente para isso. Só que aí tem um porém. Ah, professor, eu queria que a imagem de trás ficasse na frente. O que que a gente vai fazer? Clica na camada, vejam que tem uma mãozinha aqui, e quando eu clico, seguro e arrasto, essa mãozinha fecha. E aí, conforme eu vou movimentando, ó, ele vai aparecendo uma linha azul. Principalmente aqui, ó, entre a camada 2 e 1, aparece uma linhazinha azul. Se aparecer linhazinha azul e eu soltar, ele vai mover a camada de lugar. Aí vocês podem ver que a minha camada 3 foi para baixo da camada 2. E eu não consigo ver o meu personagem, porque a minha camada 2, ela não é PNG, ela não é uma camada sem fundo, ela só é o fundo. Então ela é criada para ficar atrás. E a minha camada dos personagens, elas são camadas PNG, ou seja, sem fundo. Então eu sempre tenho que manter a camada 2 aqui embaixo, independente se o fundo está na camada 2, 3 e 4, o fundo tem sempre que ser a imagem aqui embaixo. Cada nova imagem que a gente adiciona, ela vai ter um nome ou número, ou seja, se eu colocar a camada 5, ela vai estar aqui em cima, certo? Ela vai ser adicionada e vai ser colocada aqui em cima da camada 4. E aí eu posso movimentar essas camadas de acordo com o que eu quero para poder movimentar e ver onde ela está. E como que funciona a imagem PNG dentro desse sistema? Cada camada dessa é como se fosse uma folha de livro, e aí você estivesse montando o seu livro, encaixando folha por folha. Só que as imagens PNG, elas são folhas transparentes com uma imagem que você pode ver. E aí, através da transparência, você consegue ver a imagem de trás. E assim por diante. Ou seja, eu tenho o fundo, que é fixo, camada de folha transparente com imagem, camada de folha transparente com outra imagem, aonde a gente vai trabalhando os encaixes até que a gente possa formar uma imagem específica ou uma arte final. É assim que a gente começa a trabalhar dentro do Photoshop, certo? E aqui finalizamos tudo que a gente precisava saber referente ao Photoshop inicialmente, certo? Os outros itens, como que recorta, que a gente pode criar imagens PNG a partir do Photoshop, como que funciona cada uma das ferramentas, a gente vai trabalhar isso dentro do módulo do Photoshop, no caso, dentro do módulo de Designer Digital, quando vocês passarem para a próxima modulação, certo? Aí tem uma atividadezinha dentro do Avalon, que o professor deixou disponível para vocês, para que vocês possam entregar a arte de vocês. Vocês vão vir aqui, vão logar no Avalon, Rework, bonitinho, entrou aqui, ó, aula 1. Vamos descer até o final da aula 1, certo? E temos a atividade aqui no íconezinho rosa, certo? Aqui, ó. Atividade aula 1 Designer Digital. Dentro, ó, tá vendo aqui, ó, nos atalhos? Ó, aula 1 de Designer. Dentro da aula 1 eu tenho aqui, ó, atividade. Vou clicar na atividade para me enviar, certo? Aqui eu tenho a opção de botão adicionar envio. E vou clicar aqui. Depois vou clicar aqui em escolher arquivo. E vou procurar o arquivo que eu quero enviar. Por exemplo, vamos vir aqui, ó, só para dizer. Tem a minha imagem, abrir. Aqui, ó, apareceu o nome da minha imagem, certo? Enviar este arquivo. Ele vai dar erro, porque essa imagem, na verdade, está sem imagem. Vamos colocar de novo. Aqui, ó, o nome da imagem, para que não dê aquele erro, certo? E aqui vai mudar para essa página, onde a gente vai clicar aqui em salvar mudanças. A gente vai clicar em salvar mudanças. Eu não vou salvar porque eu não preciso desse arquivo aqui no computador.
certo? E aí, quando a gente clicar aqui em salvar mudanças, ele vai mudar para uma tela informando que a atividade de vocês foi enviada e vai ter um botãozinho lá escrito em cima, concluído, ele vai mudar para verde, certo? E aí quer dizer que você enviou sua imagem. E como que você vai fazer essa atividade? Vocês vão escolher 5 imagens, sendo uma imagem de fundo e 4 de personagens de alguma coisa que vocês gostem. Pode ser filme, pode ser novela, pode ser comida, pode ser personagem de jogo, anime, o que vocês gostarem. Vocês vão montar um posterzinho para mim com uma atividade e enviar para mim lá naquela atividadezinha que o professor mostrou aonde fica e ensinou. Caso de dúvidas, vocês podem estar voltando o vídeo de novo e reassistindo para que vocês possam entender como que funciona certinho, certo? E qualquer coisa, temos a aula ao vivo que o professor está dimensionando também como que funciona tudo, explicando. Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo, teoricamente vocês não precisam assistir a aula ao vivo, certo? E isso é a nossa aula de hoje de designer digital referente ao módulo de rework. Até a próxima. Bye, bye.